E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorenzo, eu sou um estudante de economia. Recentemente a gente recebeu a notícia que o Brasil vai ter pelo terceiro mês seguido uma deflação, que não é alguma coisa muito normal de se escutar vindo de moedas de governos como o dólar, o euro, o real. Aqui no Brasil a gente já conhece a inflação há bastante tempo e os países da América do Sul no geral são muito conhecidos por esses erros graves de superinflações e tudo mais. Tanto que o real já é a nona décima moeda, dependendo se tu considerar os réis como a primeira moeda, e já é, por incrível que pareça, com 28 anos, já é a segunda moeda de maior duração, se excluindo os réis. Que com 28 anos, é impressionante. A nossa primeira moeda, considerando a partir do começo do nosso governo, da nossa independência, foram os 1.000 réis, que foram criados em 1833, que esses sim foram os com maior duração. Eles duraram 109 anos, até que em 1942 a gente criou os cruzeiros, o primeiro cruzeiro, que foi a terceira moeda de maior duração também, durou 25 anos, e até que em 1967 a gente criou o Cruzeiro Novo, e daí, a partir daí, é só sequência atrás de sequência de moeda que durou pouco. Em 70 a gente criou o cruzeiro, o segundo cruzeiro, né, que simplesmente só trocaram o nome para a mesma coisa de antes. Durou um tempo até que em 1986 a gente criou o cruzado, o primeiro cruzado. Em 1989 a gente criou o cruzado novo. Em 90 voltou a se chamar cruzado. Em 1993 a gente criou o cruzeiro real. E daí esse daí durou nem 2 anos. Em 1º de julho de 1994 o real entrou em circulação como a moeda realmente oficial da economia brasileira. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história da moeda, já que é um tema que eu me interesso bastante. E para ser sincero, moeda não precisa ser uma moeda só. Para vocês terem noção, qualquer coisa, muitas coisas diferentes já foram usadas como moeda no mundo, na história. A gente já teve vacas sendo usadas como meio de troca, as pessoas vendendo vacas por outros bens. A gente já teve conchas do mar. E recentemente a gente tem até nos presídios os cigarros, os maços de cigarros circulam como se fosse uma moeda, alguma coisa assim, mata aquele cara ali pra mim e eu te dou 5 maços de cigarro. É uma coisa que a gente vê nos filmes, mas realmente acontece e é totalmente viável. Não para um país, mas naquele contexto dos presídios realmente funciona. As moedas, elas tinham essas características mais primitivas de não serem um metal, de não serem uma moeda como a gente pensa numa moeda hoje, mas elas serviam como um meio de troca, o que já era suficiente. A gente teve o sal, a gente teve café, a gente teve muitas outras coisas, mas com o passar do tempo elas foram evoluindo. O que eu quero dizer com evoluindo? Bom, o sal, por exemplo. Ninguém quer um dinheiro que, se, sei lá, tu tá levando na rua, pegou chuva, desapareceu, tu ficou mais pobre. Ninguém quer esse tipo de dinheiro. Ninguém quer um dinheiro que as conchas do mar, que, sei lá, caiu no chão, quebrou, pô, perdeu o valor. Ninguém quer esse tipo de coisa. E daí a gente vai aplicando critérios, a gente vai aplicando filtros em coisas que poderiam servir como metal e a gente vai chegar à conclusão de que alguma coisa, para ser uma moeda, ela precisa ter 3 funções. Servir como um meio de troca, servir como uma unidade de conta e ser uma reserva de valor. Então vamos pegar assim, agora que a gente decidiu o que a gente procura numa moeda, vamos pegar elementos da tabela periódica e pensar assim, quais desses elementos, que são vários para quem já estudou química, podem servir como dinheiro? Como é que a gente pode realmente fazer disso uma moeda? Bom, a gente já pode tirar todos os elementos gasosos por questões óbvias, né? Não vou te entregar uma caixa e dizer assim, confia que aqui tem 20 centímetros cúbicos de oxigênio ou coisa parecida. A gente pode tirar aqueles que podem fazer mal para a tua saúde, como por exemplo o mercúrio, já que eu não quero carregar no meu bolso alguma coisa que vá prejudicar minha saúde ou até mesmo me matar. Eu também posso tirar aqueles que se deterioram, aqueles metais que se deterioram, como o ferro que enferruja, o bronze que muda a tonalidade da cor com o passar do tempo. E daí, se a gente for aplicando filtros e filtros, a gente vai chegar à conclusão de que a gente tem só 8 elementos que realmente podem servir como
como um meio uma moeda, atendendo aqueles 3 critérios, que são eles: o prata, a platina, o paládio, o ródio, o irídio, o ósmio, o rutênio e o ouro. Que desses 8, 7 são metálicos ou de cor prateada, uma cor acinzentada, com exceção do ouro. E é por isso, justamente por esse fato, principalmente por esse fato, que o ouro se destacou como uma primeira moeda de verdade. As pessoas começaram a usar ele porque, depois de uma seleção natural, as pessoas foram vendo e testando que os outros materiais não funcionavam. O ouro se destacou dentre esses 8 que os filtros se aplicaram legal, porque ele era dourado. Daí, e apesar dos outros serem todos acinzentados, eles têm valores diferentes. Se tu não fosse algum conhecedor do termo dos metais, eu podia chegar pra ti com, sei lá, 2 onças de platina e dizer que era prata, que tem valores diferentes. E como é muito parecido, complicaria, tornaria o processo muito difícil e seria mais complicado de realizar comércio, realizar trocas com toda essa semelhança. A partir disso, a gente já consegue entender um pouco o valor por trás do ouro. E desde então, desde que essa seleção natural dos metais foi acontecendo, o ouro foi se destacando e foi cada vez sendo mais usado. Foi usado por milênios, não só nas civilizações europeias, como a gente estuda no colégio, mas também por civilizações aqui nas Américas. Muitas vezes nem pelo fato de como moeda, eles usavam como joias, como para fazer esculturas, para fazer arte, e não tinha um valor só monetário, mas de qualquer forma, no mundo inteiro, onde tinha ouro, foi sempre valorizado, mesmo que não sempre como moeda, mesmo nem sempre como dinheiro. Desde então, a gente começou a usar o ouro, e a partir daí as inflações começaram a acontecer. E o que é inflação para mim? Eu gosto bastante da escola austríaca de economia, e inflação para eles não são os aumentos dos preços. Os aumentos dos preços são uma consequência da inflação. Inflação é o aumento da oferta monetária, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de dinheiro, eu estou inflacionando a economia, estou inflacionando a base monetária. E o caso mais famoso de antigamente que a gente tem notícia foi do imperador romano Diocleciano, que ele conseguiu reduzir o teor metálico das moedas, como por exemplo, em Roma eles tinham, por exemplo, uma moeda totalmente de prata, e o governo precisou, por diversos motivos, aumentar o gasto, queria começar a cobrar mais impostos, até que chegou um ponto em que aumentar os impostos ou não aumentava a arrecadação do governo, da república. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a imprimir mais dinheiro, né, nos padrões daquela época. Mas naquela época eles tinham um impeditivo. Hoje em dia, tu aperta um botão, aparece um número na tela, pronto, o dinheiro foi criado. Algumas décadas atrás, era simplesmente só imprimir mais dinheiro, que também não é uma complicação no mundo moderno, simplesmente só precisa de papel. Mas naquela época tu precisava de prata, precisava de um material difícil de encontrar, um material escasso. Como é que ele fez isso? Como é que ele começou a, entre aspas, imprimir mais dinheiro, criar novas moedas, sem conseguir mais prata, tirando esse impeditivo? Ele simplesmente reduziu o teor metálico, por exemplo. Ele tinha uma moeda que era 100% de prata, digamos. Ele não tinha mais tanta prata suficiente para continuar criando tanta moeda, então ele reduziu para, digamos, 70, depois 50, foi reduzindo cada vez menos o teor da prata, até que chegou a um ponto de, digamos, não me lembro a porcentagem exata, mas digamos que era 30% de prata e os outros 70% eram um material qualquer, outro metal barato, fácil de encontrar. Ou seja, ele conseguiu aumentar a oferta monetária sem necessariamente aumentar junto a quantidade de prata que eles tinham, a quantidade de material escasso que ele antigamente precisava para fazer isso. Isso foi uma estratégia muito adotada por diversos governos ao longo da história, tanto que até os reis ingleses muitas vezes queriam fazer da mesma prática, queriam diminuir o teor metálico das suas moedas para conseguir mais arrecadação, para conseguir mais meios
de fundar suas políticas e em algumas vezes conseguiram, algumas vezes o parlamento conseguiu bloquear, ainda bem. Bom, o ouro acabou sendo usado por milênios e, inclusive, até não muito tempo atrás, até a Primeira Guerra Mundial, a gente tinha um padrão ouro bem estabelecido, bem forte. Ou seja, só podia se criar dinheiro novo, seja dólar, libra ou outras moedas que eram atreladas ao ouro, se tu encontrasse novas reservas de ouro, o que era difícil e que era trabalhoso. Não era a partir do nada que eu vou criar dinheiro. Ainda bem, porque como, por exemplo, a Espanha encontrou muitas minas de ouro aqui na América do Sul, e isso gerou uma inflação muito grande para os padrões da época, lá em 1500, 1600, que acabou se sentindo nos séculos seguintes. E daí os governos, até a Primeira Guerra Mundial, usavam esse método, que era tido como seguro. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial e eles precisaram de arrecadação, precisaram de recursos para dar continuidade para a guerra, para não perder, o que é normal, em tempos de guerra se gasta muito mais. E eles acabaram decidindo tirar esse padrão ouro, já que em 1900, começo do século XX, não se precisava, já se tinha tecnologia suficiente para criar dinheiro de papel e tudo mais. Então, o lastro ao ouro foi retirado nessa época. E daí eu gosto de pensar que, da Primeira Guerra Mundial até o Tratado de Bretton Woods, em 1944, meio que, eu não posso dizer que foi totalmente sem lastro ao euro depois da guerra, mas eu também não posso dizer que foi assim, realmente voltaram ao padrão ouro assim que a guerra acabou e tudo mais. Então, cerca de 30 anos, quase 30 anos, foi um período meio nebuloso, que não se tinha muito uma regra específica. Ficou um termo complicado. Mas em 1944 aconteceu o Tratado de Bretton Woods, que basicamente tornou o dólar como uma moeda universal, tirou a libra esterlina desse papel. E como é que funciona o Tratado de Bretton Woods? Em 1954, a partir dali, o dólar seria atrelado ao ouro e as outras moedas importantes, como por exemplo a libra esterlina, seriam atreladas ao dólar. Processo que durou até 15 de agosto de 1971, quando o governo americano deu o seu segundo calote na França, porque a França começou a perceber, nossa, eles estão criando meio dinheiro demais, eles não têm todas essas reservas, vamos trocar os nossos dólares por ouros, já que era atrelado, e os governos podiam fazer isso. E daí o governo americano falou assim, não vai rolar, a gente está sofrendo um ataque especulativo, chegou com essa paridade do ouro, eles estão tirando todas as nossas reservas. Então, dessa forma, momentaneamente, acabou a paridade do dólar com o ouro. Se não me engano, o último país que manteve a paridade foi a Suíça, que na década de 90 também encerrou, e hoje em dia nenhuma moeda é mais atrelada ao ouro como era antigamente. O que teve diversas consequências. A mais óbvia que a gente consegue imaginar é a inflação, porque agora, se tu não precisa encontrar novas reservas de ouro, fica muito mais fácil imprimir dinheiro, simplesmente. As moedas hoje em dia são chamadas moedas fiduciárias, e fiduciário é um termo que vem do latim, que basicamente significa confiança. Tem moedas que se baseiam na confiança que a gente tem com o governo, o que é bem irônico. Bom, outra consequência das moedas fiduciárias foi o endividamento. Pensa comigo, se tudo que tu precisa para conseguir mais dinheiro, tu pode criar, tá tudo nas tuas mãos, por que não pegar o dinheiro hoje e pagar, já que tu não precisa se preocupar tanto em conseguir novos meios no futuro? No futuro eu só imprimo e tudo vai se resolver. Então, uma das outras consequências foi o endividamento, principalmente do governo americano. Não tenho conhecimento para dizer se os outros governos foi a mesma coisa, mas é visível que a partir da década de 70 até hoje, o salto do endividamento americano em comparação com o próprio PIB é absurdo, vai subindo cada vez mais e não tem uma previsão de parar. O que é um problema, já que qualquer adulto responsável sabe que chega um momento que, se as dívidas continuarem aumentando,
vai acabar não conseguindo pagar, vai acabar precisando dar um calote em algum momento. Não estou dizendo que isso vai acontecer, tem jeitos de reverter, mas o que eu quero dizer é, se continuar os gastos públicos, o endividamento aumentando no mundo inteiro, em todos os governos, da forma que eles estão aumentando, em algum momento vai dar ruim. Bom, e o que eu vejo para o futuro? Hoje em dia, até então, a gente só tem um monopólio monetário. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, tu só pode usar reais. Nos Estados Unidos, tu só pode usar dólares. Na Europa, euros, libra, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Até então. Com o futuro, o que eu espero que aconteça? A população, o pessoal, vai começar a se tocar que o governo, todo ano, ele diz para vocês, olha só, a nossa meta de inflação é de 3%. O que isso quer dizer? No período de um ano, a gente quer tirar 3% do teu poder de compra. Ou seja, se tu tinha 100 reais hoje, no começo do ano, 1º de janeiro, eu quero que em 31 de dezembro, tu precise de 103 reais para comprar a mesma quantidade de coisas que tu comprava no começo do ano. Isso é um total desincentivo para as pessoas economizarem dinheiro, para as pessoas guardarem. E o que eu vejo como solução para isso? Existem agora, com as criptomoedas, uma alternativa para tu não precisar usar as moedas fiduciárias, as moedas governamentais. Finalmente tem a opção de poder utilizar outras coisas. E independente da moeda que tu escolher, tu é livre. Tu pode escolher uma moeda, eu quero uma moeda que vai ter uma inflação de tantos por cento, eu quero ter uma moeda que vai ser deflacionária. Tu tem a opção de escolher a previsibilidade, algo que é matemático. Aquela tal moeda vai aumentar em tantos por cento à medida de tanto tempo, por tanto tempo. Ou seja, é alguma coisa previsível. Tu sabe o que vai acontecer e tu não fica à mercê dependendo de decisões humanas que são totalmente capazes de errar, são totalmente capazes de cometer falhas, erros, enganos, equívocos. E eu acho que essa seria a melhor opção. Eu confio mais na matemática do que em seres humanos que são tão mortais quanto eu e que, certamente, por mais espertos que sejam, em algum momento vão errar, vão cometer erros. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.